Capítulo 38 Nagaraja. Ofir, o reino de ébano e marfim. Ofir, a cidade perdida tomada pela floresta. Ofir, que ainda mesmo morta, escondia incomensuráveis riquezas. Desde que o cataclismo a destruíra, alguns exploradores incautos, a maioria ladrões, haviam se aventurado no Vale dos Ossos. Ablon não era o primeiro a visitar suas câmaras, nem seria o último. Ninguém antes dele, porém, retornara com vida, muito menos com os formidáveis tesouros sobre os quais se falava. Ninguém sobrevivera ao veneno da naga, tampouco resistira a seus padrões hipnóticos. Da mesma forma que seus antecessores, o general fora apanhado no perigoso feitiço. Lâmina e aço, não tem serventia lá embaixo. Advertira-lhe Kali, conhecendo os riscos que o aguardavam e as táticas empregadas pelo espírito serpente. O conselho, tão curto e singelo, acabaria, no entanto, por se mostrar valioso. Mas como era possível que algumas palavras o salvassem? Como uma só advertência o livraria da morte? Nos poucos segundos que antecederam o ataque, no intervalo em que as cabeças salivantes se projetavam contra ele, o vingador tentou digerir os ensinamentos da Súria e encontrar seu significado intangível. Não podia se mover. O corpo não respondia. Seu corpo falhara. Seus músculos não lhe obedeciam, não importava a força que empregasse. Mas e quanto à mente? Ablon era um querubim e sua natureza sempre o empurrava ao combate. Força e agilidade, resistência, vigor, esses são todos atributos marciais indispensáveis a quem vive da guerra. Talvez esses instintos mais básicos o tenham anteriormente impossibilitado de enxergar a solução, de vislumbrar a chave para aquele problema. O corpo não respondia porque o encanto agia na mente. Pela primeira vez, o que o general travava não era uma batalha física, mas uma batalha psíquica, uma disputa em que a vontade era o principal elemento. Persistência, tenacidade, confiança, esses eram os ingredientes daquele confronto. Seriam eles que, uma vez postos à prova, o ajudariam a vencer o duelo, quem sabe, a tempo de revidar. Em certos cantos da sala, avistavam-se esqueletos humanos, ossos de antigos gatunos que sucumbiram ao guardião. O que esses homens tinham em comum era a cobiça. O que os movia era o desejo pelas riquezas, pelas joias e pelo poder que viria com elas. Nessas condições, era fácil para Nagaraja paralisá-los, porque essas são causas frívolas,
transitórias e puramente egoístas, assim como as deles. A causa de Ablon, embora não fosse avarenta, era também inconsistente. Outrora herói das legiões, ele agora servia como capanga, como um vingador, literalmente a serviço dos primogênitos. Deixara o céu convicto de que os arcanjos eram justos e de que os sentinelas eram maléficos. Mas, depois de Barak Maru, tinha suas dúvidas. E se fosse verdade o que Inanna lhes contara sobre os Shedus? E se Kali tivesse razão sobre a Era do Gelo, sobre a intenção de Miguel e seu plano de extermínio? Esses questionamentos eram nobres, mas por si sós não o teriam preservado. Só o teriam feito hesitar, permitindo que a entidade o mordesse. O que o acudiria, a despeito do resto, era o fato de que ele tinha agora outros motivos para seguir adiante. Ishtar. Ishtar, a Fúria Dourada. Ishtar, sua amiga e fiel companheira. Então ela o amava. Ela o amava de tal maneira que estava disposta a abandonar o paraíso por ele. Ablon, por sua vez, não tinha certeza do que sentia por ela. Desejo, talvez, admiração, amizade, mas ela o amava. Era isso o que importava. Era o que o comovia. E havia também o beijo, o último beijo, o beijo à luz do sol vespertino. Foi esse beijo que o despertou, que o fez compreender que há outras coisas neste mundo além do poder, do ouro e do impulso de obedecer os seus chefes. No fim das contas, foi ela, a legionária, que o salvou. Foi o amor dela que o resguardou, pois desde Shadair ele tinha um propósito, um novo estímulo para lutar bravamente. No último instante, então, com o gosto de estar ainda vívido nos lábios, o anjo guerreiro se esquivou para o lado, moveu a espada e contra-atacou. O pescoço do monstro passou rente a ele à medida que a vingadora sagrada dilacerava as escamas. O primeiro golpe saiu impreciso, com o herói recém-liberto do transe, mas o segundo, aplicado no mesmo lugar, quase liquidou a serpente. Um terceiro assalto, executado com perfeição, enfim a decapitou, separando as 5 cabeças da cauda. Posto que o tronco e o rabo permaneciam agitados, Ablon esmagou-lhe os crânios um por um, destruindo-lhe o sistema nervoso e dando um basta na rainha das víboras. Na escuridão do aposento, o coração de Kali continuava batendo. O vingador pisou sobre as tripas, caminhou em meio às costelas, atravessou o chão ensopado e chegou à base do altar. Pegou o vaso dourado e sentiu
o que não sentira antes, o que até então era para ele um mistério. A aura de Kali, a essência de um serafim, a energia de um Surya. A vida dela estava em suas mãos e era sua a tarefa de extingui-la. Com o recipiente sob o braço, Ablon subiu o poço de trevas, retornando ao grande templo construído pelos teocratas de Ofir. Ao divisá-lo sem nenhum arranhão, com a armadura suja pelo veneno da naga, Kali deu um sorriso, o único e verdadeiro sorriso em dezenas de milhares de anos. Ainda presa ao trono, tanto pelos grilhões quanto pelos ritos de bruxaria, ela o olhou com satisfação e alívio, mas para que fosse consumada sua vontade, para que o general a libertasse de vez, ela teria de persuadi-lo, teria de convencê-lo a matá-la, o que não seria uma tarefa tão fácil. Eis o objeto que tanto queria. O anjo depositou o vaso no chão, a cerca de 1 metro da bolha invisível. E agora, o que faço? Faça conforme eu lhe disse. Primeiro tire o meu coração do receptáculo. Depois, perfure-o com sua arma. O general obedeceu no começo, mas ao segurar o órgão com a mão esquerda, o músculo ainda pulsando, ele vacilou. Tocar o coração de um anjo era o mesmo que captar sua essência, suas emoções e lembranças. O que Kali tinha visto, o que ela havia passado, suas impressões deste universo, seu amor pelos entes terrenos, seu nascimento a partir do Fulgiston, eram todas imagens tão belas, tão lindas e delicadas. Como podia assassiná-la? Como podia roubar-lhe a vida, ainda mais a sangue frio? Deve haver outro meio. Precisa haver um jeito de anular o feitiço. Tem de haver. Se houve, esse conhecimento se perdeu com o declínio de Ofir. Mas eu quero lhe contar um segredo. Quando Deus nos convocou, consagrando-nos sobre a Haled, Ele nos entregou um pouco mais do que as rédeas deste planeta. É isso que incomoda os arcanjos. A alma. O livre-arbítrio. Esse foi o nosso presente. O instrumento que nos faria governar. E Yahvé nos agraciou com a alma,
para que nos misturássemos aos seres humanos, para que compreendêssemos seus medos, seus anseios e para que nos adaptássemos à Terra. Minha essência é, portanto, imortal. Quando eu morrer, meu espírito será desmantelado, mas minha energia persistirá, se não nesta, em outra dimensão. Então, faça, destrua o meu corpo, liberte-me, confie, tenha fé. Fé. Os anjos não precisam de fé. Não precisam acreditar. Eles têm certeza. Esse é seu grande trunfo e, paradoxalmente, sua maior fraqueza. Mesmo a contragosto, o vingador anuiu. Desembainhou sua lâmina, apertou o coração e, sem dar uma palavra, o trespassou. Um grito surdo. Dor, sangue e quietude. Como fluido de Kali nas mãos, com a substância física dela a escorrer entre os dedos, o Celeste contemplou um quinhão de suas memórias, testemunhou seus lampejos em tons pálidos e coloridos. Vê-la falecer era como assistir à dissolução de uma galáxia, à explosão de uma estrela, à supressão de uma nebulosa. Sua aura começou a se dispersar e imediatamente o feitiço cessou, o selo mágico ruiu, as inscrições desapareceram, até as correntes se desfizeram. O anjo saltou para a frente e a amparou enquanto o órgão ainda pulsava, antes que enfim se calasse. Kali! Está feito. Ela o encarou. General. Sorriu, a boca sangrenta, a língua vermelha. Não chegou a me dizer o seu nome. Sou Ablon. O guerreiro a abraçou. Ablon, o vingador. Ablon dos querubins. Ablon. Kali mirou o teto e sua face exibiu o regozijo. Então, era você o tempo todo.
antes que se produzisse a derradeira batida, ela murmurou: nós sempre estivemos à sua espera. Capítulo 39 – Os Três Irmãos. Dos muitos povos que habitaram a Terra no período anterior ao dilúvio, talvez os mais notáveis tenham sido os arianos. De natureza ordeira e pacífica, interessados tanto pela religião quanto pela ciência, e adeptos da doutrina do karma, suas obras, ensaios e pensamentos foram gravados em pedra, tendo resistido às catástrofes que destruiriam mais tarde os todo-poderosos reinos de Enoque e Atlântida. O país dos arianos era chamado de Ária e, na época, compreendia o atual território da Índia, a região de Bengala, a Cordilheira dos Himalaias e o oeste da China, considerando que grande parte do norte chinês era então cortado pelo mar de Tétis que o separava do resto da Ásia. Ária não constituía um império coeso. Era formada, na verdade, por uma série de províncias e pequenos estados unidos por semelhanças étnicas. Os arianos eram homens comuns, mas muito de seus antepassados tinham se miscigenado com os atlantes, enquanto outros buscaram seus pares entre os vizinhos da Lemúria, famosos por suas habilidades mentais. O resultado dessa combinação racial era uma sociedade muito rica culturalmente, receptiva aos estrangeiros e adversa à violência, o que a conservava praticamente incólume às guerras que devastavam o planeta. Ária contava com 2 portos principais: Kosala, no lado ocidental, virada para Shadair, e Samudra, na face oriental, mais ou menos onde hoje se encontra a cidade de Calcutá, então colada ao oceano. Ishtar desembarcou nesse empório e de lá iniciou a viagem. Evitou as paradas tradicionais, as estalagens, as fontes de água, optou pelas estradas secundárias e dentro de 3 semanas estava aos pés das montanhas Taiping. Esses incríveis picos delimitavam a fronteira de Ária com o Extremo Oriente e eram uma das mais estonteantes belezas naturais que o mundo antigo já vira. Circulada pelo rio Lon, protegida por encostas íngremes e precipícios inacessíveis, a cadeia rochosa escondia no topo um altiplano florido com inúmeros cursos d'água, cataratas e poços cristalinos. O solo era fértil, os verões amenos e os invernos agradáveis, com colheitas muito fartas e caça abundante. No coração desse santuário, quase 600 famílias viviam isoladas, tirando o sustento da terra e praticando a religião diariamente.
O nome do deus a quem eles prestavam louvores era Muzda, o segundo dos 3 pilares, o Colosso de Ferro, como era conhecido no leste. De acordo com as informações transmitidas por Orion, Muzda assumira o controle das mais altas cavernas de Taiping e lá residia, oculto em seu complexo de grutas, de onde instruía seus sacerdotes e organizava uma seita em adoração a si próprio. O único acesso ao vilarejo dava-se através de uma ponte robusta sustentada por grossas vigas de cerejeira. O rio Long serpenteava 400 metros abaixo, sendo a queda tão perigosa que ninguém se arriscaria a chegar lá escalando. Ishtar era uma exceção e poderia ter invadido o local às escuras. Mas, na época, ela sustentava o mesmo pensamento de Ablon, de que era uma guerreira, não uma ladra, portanto, não tinha por que se esconder. Manteve, porém, a túnica fechada sobre o corpo, o peitoral coberto e a vontade do céu presa às costas, envolta por tecidos que mascaravam sua lâmina. De rosto velado sob o capuz, a querubim estudou o percurso. A ponte cobria os 100 metros que a separavam da aldeia e tinha ao menos 80 pés de largura. Um trio de homens aguardava em postura ociosa, pouco preocupado com os eventuais viajantes que costumavam evitar aquelas plagas, apesar de seus encantos bucólicos. Um deles estava encostado no corrimão, saboreando um bolo de arroz sem tempero. Tinha os cabelos cheios, a barbicha preta, os olhos puxados, a pele morena e usava uma túnica de couro revestida por dezenas de pequenos retângulos de ferro. Conservava uma espada curta presa ao cinto, o cabo rústico toscamente polido. Seus 2 companheiros estavam mais recuados, defendendo uma espécie de pórtico que marcava a entrada do povoado. Os 3 eram fisicamente muito parecidos, trajavam as mesmas roupas e não tinham atentado ainda à presença da Fúria Dourada. Ela pisou na ponte e por ali seguiu, ignorando-os, até que o primeiro vigia advertiu, os dentes sujos, a boca cheia. Ei! O sujeito falou de modo grosseiro, ao som dos rouxinóis e das correndeiras lá embaixo. A estrada é pelo outro lado. A mulher anjo não respondeu. Continuou caminhando. Então, o soldado engoliu o bolinho e andou rigidamente até ela. É surdo! Já disse para dar meia volta. Tocou-lhe o ombro. Vamos! Fuja antes que nós o espanquemos! Ishtar se libertou da pegada. Encoste em mim novamente e nunca mais tocará em nada nesta vida. Dou-lhe a chance de recuar. Recuar? O homem achou engraçado e se afastou não por medo, mas pelo espanto de ouvir uma voz feminina. Lau! Cumada! Olhem só isso, rapazes! Imediatamente, a dupla que vigiava o pórtico se aproximou correndo. Eram indivíduos carrancudos e estavam armados de lança. Ao vê-los e reparar em sua disposição agressiva, Ishtar tomou o avanço como desafio e parou pronta para o que desse e viesse. Estava agora cercada pelos 3 guardiões, 2 à frente e 1 pelas costas. Uma rapariga do norte! Um dos brutamontes a encarou, distinguindo os fios louros por dentro da capa. Is! A engarde!
De onde você é? Não quero feri-los. Então, vou dar-lhes um último aviso. Como se o primeiro não tivesse sido bastante. Se vocês se aproximarem mais, correrão sério perigo. A comandante não era tão indulgente quanto seu general e os atacaria sem piedade. Afastem-se se dão valor à vida. Mocinha idiota! Desde quando uma mulher pode bater em um homem? Isso é totalmente contrário aos nossos princípios religiosos. Quanto a nós, não damos a mínima para suas palavras. Estamos desperdiçando tempo, exclamou o soldado à retaguarda, aquele que a tinha abordado primeiro. Por que não a subjugamos ainda? O que estamos esperando? E ao terminar a frase, esse mesmo homem tentou agarrá-la, dessa vez pelo pescoço. Star cumpriu a promessa, apertou-lhe o punho e o puxou em um movimento veloz. O bote foi tão violento que lhe arrancou a mão. O sangue jorrou, escutou-se um grito e depois, com um coice, ela o pôs a nocaute. Atônitos, os outros vigias brandiram suas lanças, mas seus golpes eram tão lentos aos olhos de um querubim que em menos de 2 segundos ambos estavam derrotados. Um agora jazia no chão, banguela, e o terceiro recebeu um soco que o empurrou na direção do penhasco. O corrimão se despedaçou e ele escorregou para o precipício. A fúria o capturou no ar e o ergueu pelo tornozelo de cabeça para baixo, ainda sem saber se o largava. Clemência! Clemência! Por favor, não mate o meu irmão! Ah, então vocês 3 são irmãos. Bem que ela notara a semelhança. Me dê um bom motivo para que eu deixe impune uma corja de malfeitores. Vamos lá. Pense rápido. Não somos malfeitores. Lau tem uma filha de 13 anos que está prestes a se tornar mulher. Talvez o Colosso de Ferro aceitasse sacrificar você no lugar dela. O que fizemos foi por amor à nossa família. Como? É? Intrigada e disposta a escutar o argumento com calma, Star lançou o soldado de costas na ponte, preservando da queda. Estalou os dedos e os inquiriu. Vocês são obrigados a oferecer suas jovens em sacrifício? Sim! Mostrou as palmas em atitude pacífica. Sim, senhora. Então, não há mulheres adultas nessa região das montanhas? Como vocês se reproduzem? Os sacrifícios são sexuais. Ele explicou com uma combinação de repugnância e vergonha. As mais novas servem a ele como consortes por 10 anos. Depois, algumas se tornam sacerdotisas. As que engravidam morrem, gerando bebês natimortos. Mas a maioria retorna para casa. Nenhuma delas, porém, volta a ser o que era.
Assim, eu lhe digo, forasteira, este não é um lugar que se visite. Não há felicidade nestas paragens. Não me convenceu ainda. Star sacou a espada. Se a vida é tão dura para vocês, por que simplesmente não fogem? Olhou para trás. O caminho está livre, porque aceitam submeter-se a tais atrocidades calados? É o nosso karma, justificou-se. Lei universal é o nosso fardo, do qual não podemos escapar, o qual carregaremos até morrer. Muito bem. Se é assim... Ela apontou-lhes a vontade do céu. Podem se considerar mortos a partir deste momento. Se continuam caminhando nesta terra, é graças à minha piedade, e eu, como sua salvadora, liberto-os do que chama de karma. Deu um passo à frente. Façam já a sua escolha. Me ajudem a chegar até o Colosso de Ferro e eu os pouparei. Indicou o buraco na murada, agora aberto ao precipício. Caso contrário, podem se jogar na ravina. Os 3 irmãos se entreolharam. Um deles se arrastou até o parente mutilado e o assistiu, improvisando um torquete. Juntos, eles fizeram sua escolha. Capítulo 40 – O Círculo Escarlate. No dia seguinte, Star foi levada pelos 3 irmãos ao templo de Mushda e apresentada às sacerdotisas do Círculo Escarlate, como se autodenominavam as mulheres santas do leste. Desarmada, seminua, algemada e amordaçada, absolutamente nada a diferenciava de uma moça comum, à exceção das vibrações de sua aura pulsante, que, em todo caso, as religiosas não saberiam identificar. Bom trabalho, guardiões! Elogiou-os uma mulher na casa dos 40 anos, envergando um quimono sedoso, os cabelos negros, o rosto maquiado. Sinto muito pelos seus ferimentos. Veremos o que pode ser feito em relação à sua irmã. Sentada a uma mesa de pedra, ela fazia anotações num papel. A seu lado estavam outras 6 sacerdotisas, figuras amargas que esquadrinhavam Star como se desejassem esganá-la. Consultarei o Deus sob a montanha e ele julgará o destino dela. Os 3 irmãos se curvaram e saíram. O templo de Mursda fora construído no interior de um labirinto de cavernas e suas câmaras eram grutas, na realidade, adaptadas às necessidades da seita. O chão fora aplainado com blocos de rocha, o que o tornava a única superfície lisa, uniforme, entre paredes irregulares e estalactites pontudas. O aposento onde Star se encontrava era usado como antecâmara e contava com uma janela natural oblonga que se abria para o altiplano, a partir da qual se tinha uma excelente visão da aldeia,
das terras aráveis, dos bosques e dos riachos sobre o vale mais alto do mundo. Era um dia ensolarado, mas a luz se perdia nas inúmeras passagens que acessavam as salas e os gabinetes, iluminados por piras e candelabros de bronze. Quer me dizer o seu nome? A matriarca retirou-lhe a mordaça. De onde veio? Por que e como chegou aqui? Mas, perante o silêncio, a mulher continuou discursando. É uma guerreira de Aengard, do norte, eu sei. Star tinha não só corpo, mas fisionomia de soldado, então era perfeitamente razoável confundi-la com uma amazona nortista. Ninguém engana o Deus de Ferro. Escutou? Ninguém. E, finalmente, irritada com a apatia, ela deu uma ordem às garotas mais novas que as observavam de longe. Levem-na, preparem-na e depois a entreguem ao Colosso, mas vamos ver por quanto tempo ela sustentará seu orgulho. O plano de Star era simplório, mas parecia estar funcionando. Com a ajuda dos 3 irmãos, estava a um passo de ser conduzida à presença de Musta. Da antecâmara, ela foi encaminhada a uma gruta adjacente, banhada em uma piscina termal, perfumada e vestida com 2 peças de seda, uma tanga e um porta-seios. Depois, as sacerdotisas a submeteram a um estranho ritual de purificação, que consistia em untá-la com ervas e óleos enquanto as concubinas a rodeavam, cantando e agitando incensários. Desses vasinhos escapava uma fumaça narcótica que causava surtos de alucinação e provocava sensações anestésicas. Resistente como era às drogas normais, Star não chegou a sentir seus efeitos, mas deu asas à farsa e simulou um desmaio quando a cerimônia acabou. Certas de que a tinham atordoado, as cultistas tiraram-lhe as algemas e a carregaram ao cerne do complexo cavernoso, ao grande salão de adoração ao Colosso. Lá, a querubim foi largada aos pés de uma estátua de ferro com quase 3 metros de altura, que, segundo parecia, fora esculpida para servir como totem, um tributo ao venerado e temido Deus sob a montanha. Imóvel, Star piscou para melhor enxergar o cenário. Aquela galeria era a mais espaçosa de todas, repleta de nichos, frestas e corredores, a maioria levando às dependências sacerdotais, alguns terminando em covas e abismos, outros se abrindo aos precipícios e às cachoeiras externas. A luz vinha do topo, penetrava através de uma cavidade redonda e se projetava como um feixe sobre o ídolo metálico, fazendo-o brilhar. Numa segunda espiada, ela compreendeu que não era a única a ser ofertada ao carnífice. Por todo o aposento espalhavam-se divãs, almofadas, coxins, e sobre eles repousavam cerca de 200 ou 300 moças, louras, morenas, negras, orientais, todas dopadas. As que acordavam entregavam-se a seu destino, a seu karma, bebiam, comiam e voltavam a tragar os narguilés, mais uma vez se lançando ao delírio, ao estado de semiconsciência, por meio do qual suportavam as torturas.
o que existia no coração da montanha, a legionária agora sabia, era um harém de jovens escravas obrigadas a se submeter a uma década de humilhações, de envenenamento, à medida que os sentinelas violentava dia após dia, para só então devolvê-las aos parentes. Os moradores do vilarejo, conforme lhe disseram os irmãos, não eram vítimas apenas dos abusos sexuais de Muzda, mas também de suas convicções religiosas. A seita pregava que tudo na natureza cobrava um preço e o sangue que escorria das virgens era, convenientemente, o que sustentava a fertilidade do solo. Sem isso, o rio Lon secaria, as plantas murchariam e os animais morreriam de fome. Distorcendo as leis kármicas, Muzda lhes impunha uma ideologia cruel, fatalista, que os transformava em marionetes, em bonecos sem vontade, sem energia para questionar o Deus vivo. Ingênua nos assuntos carnais, Ishtar era esperta no tocante ao combate. Ela traçara sua estratégia e estava confiante em que derrotaria o segundo dos 3 pilares, mas antes precisava encontrá-lo. Precisava achá-lo naquele emaranhado de túneis. A fim de surpreendê-lo, ela então resolveu esperar. Preferiu conservar o oportuno disfarce de amazona nortista e atacá-lo de supetão logo que ele aparecesse para tentar estuprá-la. Por um longo tempo, nada aconteceu. A comandante lá ficou, estática, atirada à base do ídolo. A manhã deu lugar à tarde, a tarde deu lugar à noite e a noite deu lugar à madrugada. E da madrugada nasceu um novo dia e nada. Ninguém. O sentinela não veio. Será que viria? Onde estava? Pacientemente, Ishtar se manteve rígida até cerca de meio-dia, quando decidiu entrar em ação. Ergueu-se. O andar cambaleante, fingindo ter acordado com fome, e avançou em silêncio até os coxins. Mas, ao fazer isso, sentiu uma sombra crescer às suas costas, acompanhada por um bafo metálico, uma pisada forte e um tremor de terra. Virou-se na hora, tentou se esquivar, mas não foi rápida o suficiente. Uma enorme mão prateada segurou pela goela e a imprensou contra o chão, apertando-a tanto que seu corpo começou a afundar, os blocos do pavimento estalando. Perplexa, ela reparou que a criatura que aprendia a estivera vigiando o tempo todo, a noite inteira. O ídolo não era uma peça esculpida em honra a Muzda, era o próprio Muzda, o Deus vivo, o Colosso de Ferro. Desperte, menininha. A voz era cava como o rolar de pedregulhos. Já devia saber que nós, sentinelas, aprendemos a ocultar as pulsações de nossa aura.
Diferentemente de vocês, celestiais, pensou mesmo que poderia me enganar. Achou realmente que eu não sentiria a sua presença. Solte-me! Julgam-nos pervertidos, não é? Os arcanjos nos caçam porque nos entregamos ao sexo, à devassidão. O que dirão quando souberem o que aconteceu com você? Forçou-lhe a garganta. É isso mesmo, querubim. Vou deflorá-la. E sabe o que é melhor? Você vai gostar. Não se preocupe. Sou bom amante. Prometo-lhe que nunca mais pensará no céu ou em suas legiões, pois eu a satisfarei por completo. Como? A Celeste tentou se libertar, mas o gigante era no mínimo 3 vezes mais forte. O aperto cortou-lhe a circulação, a visão apagou, a audição desapareceu e ela, enfim, desmaiou. E dessa vez não era fingimento.